Diferente de tudo que você já viu, essa série que eu tô trazendo hoje e que é inacreditavelmente baseada em uma história real, tá fazendo bastante sucesso e não é por acaso. A série que eu tô falando é a série Bebê Rena e que você pode assistir lá na Netflix. Como você reagiria se estivesse sendo perseguido por um stalker? É no mínimo uma situação muito ruim e que dá medo, né? A série traz um enredo tenso que acompanha a história do comediante, performer e escritor Donnie Dunn, que se envolve com a Marta, uma mulher vulnerável e que está passando por alguns problemas. Esse rápido e distorcido relacionamento acaba seguindo por uma estranha obsessão, que acaba impactando a vida dos dois, né? E encurrala o Donnie a enfrentar um trauma profundo e sombrio da sua vida. A história basicamente segue essa premissa, mas é claro que existem várias outras nuances tensas que a trama apresenta. Então, já deixa o seu like por aqui, compartilha esse vídeo com quem gosta de séries de qualidade e presta bastante atenção agora, porque tem mais. Esse é aquele tipo de série que quando inicia, você pensa que vai ser uma coisa, mas conforme os episódios vão passando, ela te surpreende e se transforma, sabe? Não se transforma completamente, mas vai evoluindo conforme os episódios vão passando. Como ponto central, nós acompanhamos ali a vida do Donnie, um balconista de um bar que tem algumas frustrações na vida, já que tinha um sonho de ser um comediante, mas não consegue se desenvolver na cena. É bem legal acompanhar os acontecimentos pelo ponto de vista dele, e a série faz até um paralelo de como pode ser a vida de muitos comediantes. Tipo, quando eles sobem no palco, são pessoas engraçadas e divertidas, mas quando olhamos a vida real de alguns, pode ser que eles estejam depressivos, passando por situações muito amargas ou completamente desmotivados, como é de fato o caso desse protagonista, né, do nosso personagem ali, que é o Donnie. Muitos comediantes já relataram coisas parecidas, né, e obviamente ele é um cara frustrado, isso fica bem claro pra gente de início. Depois de um tempo, nós vemos que essa personalidade e jeito de lidar com a vida é fruto de traumas do passado e situações bem complicadas que uma pessoa pode vivenciar. Falando em complicação, nós temos ali também a Marta, que é essa outra personagem da história e que vê no Donnie um cara bom e atraente para ela. Talvez até mesmo pela vulnerabilidade que ele apresenta ali, ou mesmo pela atenção que ele deu a ela, dando ali o chá, né, quando ela tava mal e ela entra no bar, enfim, bem ali no início da série mesmo. A questão é que ela se mostra obcecada por ele de um jeito que começa a perseguir o cara de todas as formas, tanto aparecendo no trabalho dele com frequência, como também mandando mensagem toda hora. A personalidade dela vai se apresentando aos poucos e com isso nós vemos no que o Donnie se meteu, nessa roubada, né? E olha, é impressionante a forma como a narrativa dessa série acontece. Você vai entrando nessa história de um jeito que ela vai te levando e você nem percebe. Pelo menos ali na minha experiência assistindo, chegou no momento em que eu até esqueci que estava assistindo uma série, sabe? A entrega dos atores é tão grande e tão bem entrosada que o dinamismo do enredo fluiu naturalmente. Tanto o Richard Gere quanto a Jessica Gunning estão impecáveis nos papéis principais aqui. Você quase que acredita no que tá acontecendo ali, sabe? E não só por eles, porque o elenco de apoio também dá um show, com destaque para Nava Mal, que aparece bastante e rouba a cena em alguns momentos. Mas é interessante frisar aqui que o Richard Gere, além de protagonista da história, também é o criador de tudo isso, onde ele se baseia em situações reais vividas por ele mesmo. E aí talvez isso tenha ajudado bastante na hora dele viver o personagem, porque ele sabe mais do que ninguém todas as angústias que ele passou, transportando pro Donnie. Na história, ele preferiu mudar o próprio nome, né, e também o da stalker dele. E olha, na história real, não foi tudo exatamente ali daquela forma como a série mostra. Ele quis fazer algumas adaptações, até mesmo pro enredo ficar mais atraente. Normalmente quando uma produção é baseado em uma história real, é difícil que todos aqueles detalhes que a série apresenta sejam reais também. Só se for de um momento histórico bem específico, algum acontecimento, né? Mas normalmente eles trazem até personagens novos. A produção é baseada em uma história real, mas não é a história completa da forma como aconteceu realmente. Acho que vocês entenderam, né? E eu vou te falar que deu muito certo. Mesmo tendo essa história central de vítima e perseguidor, a série não se limita a isso. Ela traz outras questões que dão um punch a mais de um jeito bem natural. Mas falando até mesmo da perseguidora, que aqui é a Marta, a série, num geral, não trata ela como uma vilã de fato, mas sim como alguém que tem transtornos psicológicos e que é vítima do sistema em que ela vive. Fato é que a série apresenta muitas questões sérias e reflexivas pra gente. Ela trata sobre o abuso sexual e de poder, trata sobre preconceito
preconceitos, solidão, sobre consequências de acontecimentos passados, entre outras questões. E isso tudo resulta em uma série que não é tão fácil de se assistir. Apesar de ter alguns momentos bem humorados, tratando até de comédia, como eu já trouxe aqui pra vocês, ela é uma série tensa e que deixa a nossa mente à flor da pele. Esse contexto todo que a série apresenta faz com que os personagens dela sejam bem humanos, ou seja, você vê erros em quase todos eles, inclusive no nosso protagonista. Ele permite que algumas coisas aconteçam envolvendo o stalker dele, mas a história também mostra que ele tá bastante vulnerável com coisas que aconteceram no passado. Então, com o tempo, nós conseguimos entender um pouco melhor as motivações que fizeram com que ele tomasse essas atitudes. Esse é um dos motivos dela ser uma série muito boa, porque ela traz um realismo muito grande a toda essa obsessão do ser humano. Não só a obsessão clara e manifesta da Martha em relação ao Donnie, né? Mas também pela obsessão do protagonista mesmo, de ter obsessão pelo sucesso de ser um grande comediante e escritor, da própria obsessão dele por ser bem aceito pela namorada, pelos colegas de trabalho, né? E também pela sociedade no geral. E assim, a verdade é que é arrepiante imaginar que essa série foi baseada em uma história real. Ela retrata de uma forma bem única as fragilidades humanas e as decisões questionáveis que nós temos na vida. Assim, mesmo o Donnie tendo algumas atitudes ali que podem até te irritar, é muito difícil você não desenvolver uma certa empatia por ele. Você percebe que o personagem está sendo torturado o tempo inteiro, né? Tanto fisicamente como psicologicamente. Isso faz com que a série seja desconfortável de se assistir em vários momentos. Só que aí que tá, né? Porque você não quer parar de assistir, você não quer perder aquilo. Eu particularmente gosto demais de séries que me fazem sair daquela zona de conforto e que também me proporcionam uma certa reflexão. E Bebê Rena é o melhor exemplo disso, trazendo uma história bizarra, difícil de digerir e com personagens cheios de camadas. Nós vemos então que é uma história muito mais sobre a vida do Donnie do que sobre o que ele tá passando com a Martha, abordando vários aspectos da vida dele, sendo passado ou presente. Pode ter certeza que essa é uma série que vai ser difícil de se esquecer e que pode te marcar de uma forma desconfortável e genial ao mesmo tempo. Pra quem ainda não assistiu, ela é uma minissérie que você pode assistir na Netflix, como eu falei, que conta com 7 episódios no total, de início, meio e fim. Cada episódio conta com mais ou menos uns 30 e poucos minutos de duração, né? E eles são fechadinhos, é bom que você saiba disso. É basicamente uma série de drama com um suspense meio sombrio e um humor ácido britânico. Essa daqui é uma daquelas séries inesquecíveis da Netflix e que com certeza vale a pena conferir. Vai lá que você pode se surpreender, lógico, né, se você quiser fugir um pouco daquela sua caixinha padrão. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou dessa série, se você já assistiu, né? Diz aí pra gente conversar um pouquinho. E se você ainda não assistiu a série, diz o que você espera dela. Vai lá assistir, depois volta aqui no vídeo pra comentar o que você achou, né? Pra gente trocar aquela ideia. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Não esquece de conferir na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue lá. É isso aí. Valeu!